Hoje a história é sobre um pai que estava sendo passado para trás, filhos deixados em segundo plano e uma mãe que não acordou para a vida. Muitas vezes a gente não amadurece mesmo que tenhamos responsabilidades sérias. Um filho deveria nos melhorar, mas nem sempre é assim. Ouça a história a seguir e depois me conta qual a sua opinião sobre as atitudes dessa mãe e também sobre a reação radical que esse pai teve que ter. Conto também com a tua inscrição em nosso canal. Tenho 38 anos, estou divorciado há 1 ano. Minha ex-mulher tem 37 anos e temos 2 filhos de 10 e 7 anos. Tenho a guarda parcial das crianças, e elas passam metade do mês comigo, mas ainda preciso enviar pensão alimentícia para minha ex-mulher pelo tempo que elas passam com ela. Minha renda é muito maior que a dela, então tenho que pagar pensão e alimentação para os filhos. Nosso divórcio não foi amigável e não estamos em bons termos. Me divorciei porque estávamos brigando muito nos últimos anos do casamento e ela mudou completamente como pessoa. Durante nossa última briga, ela gritou comigo e disse que queria nunca ter se casado comigo. Depois disso, eu a deixei e pedi o divórcio. Ela nem sequer tentou me reconquistar depois disso. Já se passou 1 ano desde o nosso divórcio e, 6 meses depois, ela começou a sair com outro homem, e eu soube disso através de um amigo em comum. Fiquei desapontado que ela seguiu em frente tão rápido, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então deixei para lá e não toquei no assunto com ela. Nós só falamos sobre as crianças e acabou. Tem sido assim nos últimos 6 meses, e mesmo que tenha me machucado um pouco que ela tenha seguido em frente tão rápido, eu sabia que ela era uma boa mãe para nossos filhos, então não fiz nada que pudesse prejudicar nossa família. No entanto, recentemente ela fez algo que me convenceu de que ela é uma pessoa horrível e nem sequer merece estar perto dos nossos filhos. 10 dias atrás, eu estava em uma viagem de negócios e voltaria em 3 dias. Tecnicamente, ela deveria deixar as crianças na minha casa no segundo dia, e então eu assumiria a responsabilidade, já que era minha vez de tê-los. Mas eu contei a ela sobre a viagem e perguntei se ela poderia cuidar deles por mais 3 dias até o meu retorno. Ela concordou, e tenho capturas de tela dela dizendo sim. Então fui para a viagem de negócios sem preocupações. Mas na segunda noite, recebi um telefonema do meu filho perguntando onde eu estava, porque a mãe deles os tinha deixado em casa, mas eu nem estava lá. Eles tinham tocado a campainha por 15 minutos e ninguém atendeu, então estavam esperando do lado de fora. Naquela época, estava congelando na minha cidade. Então, pedi para eles irem para a casa dos vizinhos por um tempo até eu resolver toda essa bagunça, porque acreditava que minha ex-mulher tinha cometido um erro. Infelizmente, meus vizinhos também estavam fora da cidade, e a rua onde eu morava estava praticamente vazia naquele dia. Recentemente, me mudei para uma casa nova, e a área em que estou morando ainda é relativamente nova, então a maioria das casas ainda não foi ocupada. A única casa ocupada era da frente da minha, por um casal de idosos, mas eles não estavam em casa, e as outras casas na rua estavam vazias e desocupadas. Já estava em pânico quando meu filho me disse que os vizinhos não estavam em casa. Pedi para ele esperar alguns segundos enquanto eu ligava para a mãe deles. Liguei para minha ex-mulher e pedi para ela buscar as crianças em minha casa e levá-las para casa, porque eu não queria que elas ficassem resfriadas esperando na neve. Esperava que ela se desculpasse rapidamente por ter esquecido e voltasse imediatamente. Mas, para meu choque e horror, ela me disse que as crianças eram meu problema agora, já que tecnicamente era minha vez de tê-las. Não sabia o que dizer, então comecei a pedir para ela voltar e não fazer isso comigo, não por mim, mas pelas crianças. Ela desligou a ligação. Com as mãos trêmulas, tentei enviar uma mensagem pedindo para ela simplesmente levar as crianças de volta para casa, e ela disse que estava atrasada para um encontro com o namorado e que eles queriam comemorar 8 meses juntos. Já tinham se passado mais de 20 minutos desde minha ligação com meu filho, e eles estavam esperando no frio há quase 35 minutos. Sem outra opção, tive que ligar para os serviços de proteção à criança e explicar a situação. Eles chegaram rapidamente e levaram meus filhos da minha casa para a casa dos meus pais, que ficam pouco fora da cidade. Meus filhos são muito jovens para encontrarem o caminho e não conheciam rotas de ônibus ou algo assim, então literalmente não poderiam ter ido para lá sem ajuda.
Os pais da minha ex faleceram antes mesmo de eu e minha ex-mulher nos casarmos, e qualquer outro parente na cidade não cuidaria dos meus filhos até eu retornar, então a casa dos meus pais era minha melhor opção. Também denunciei minha ex-mulher por negligência e por colocar nossos filhos em perigo de propósito. Quando a polícia encontrou meus filhos, eles estavam sentados nos degraus da minha porta, literalmente usando o cobertor do meu filho mais novo para se manterem aquecidos. Me senti péssimo depois que me informaram sobre o estado em que meus filhos estavam, mas me senti muito melhor depois que eles foram deixados na casa dos meus pais. Minha ex-mulher foi presa por negligência algumas horas após meu relato. Fui dormir naquele dia me sentindo totalmente vingado, sabendo que meus filhos estavam seguros e que minha ex-mulher teria que responder por isso quando eu voltasse. Já havia contatado meu advogado imediatamente depois de ser informado de que meus filhos estavam bem, e iríamos solicitar a custódia total assim que eu retornasse. Isso significaria o fim de todos os pagamentos de pensão alimentícia, pelo menos, e eu mal podia esperar para ensiná-la uma lição. Não nos falamos nos próximos dias, mas eu sabia que ela havia sido acusada apenas de contravenção. Não conversamos até eu retornar. Assim que voltei para casa da minha viagem, fui ver meus filhos primeiro e tivemos uma longa conversa sobre o que aconteceu. Me desculpei por não poder estar lá pessoalmente para eles e disse que isso nunca mais aconteceria, porque agora eu ia solicitar a custódia total e garantir que eles estivessem sempre comigo. Meu filho mais velho pareceu um pouco aliviado e feliz demais quando eu disse isso. Sempre assumi que minha ex-mulher tinha sido uma boa mãe. Ela não era muitas coisas, mas pelo que eu sabia, não era uma má mãe, já que sempre parecia cuidar das crianças quando estávamos juntos e mesmo depois do nosso divórcio, as crianças não me deram motivo para me preocupar com como era a vida delas com a mãe. No entanto, depois de perguntar por que ele estava tão feliz por não ter que morar mais com a mãe, meu filho começou a hesitar e disse que a mãe havia proibido que ele me falasse sobre certas coisas. Não gostei do tom disso, então insisti. Finalmente, ele me contou que há muito tempo ele e o irmão estavam tendo um tempo muito difícil na casa da mãe, porque ela era muito rígida e não permitia que eles comessem doces ou porcarias enquanto estivessem lá por metade do mês. Eles eram obrigados a comer a mesma comida todos os dias, o tipo de comida que meus filhos chamam de comida de doente. Não porque esse tipo de comida seja realmente tão ruim, mas porque é exatamente o que eu dou a eles quando estão doentes e precisam evitar qualquer coisa muito processada ou pesada na dieta. Eles eram obrigados a comer mingau sem sabor e algum tipo de aveia todos os dias para o almoço e o jantar. Apenas nos finais de semana recebiam algo diferente, mas mesmo assim eram apenas torradas com algum óleo. A mãe deles afirmava que isso era tudo para a boa saúde deles, mas eu não entendo como a total ausência de carne e legumes na dieta deles por metade do mês iria torná-los mais saudáveis. Também não entendi por que exatamente ela os proibia de ter doces e lanches. Entendo que não é bom para a saúde deles se tiverem isso todos os dias, mas acho que permitir um pouco às vezes não vai prejudicá-los de forma alguma. Na verdade, provavelmente até melhor para eles, porque assim eles não desenvolverão transtornos alimentares futuros por causa de excesso de privação na infância. Eles também me contaram que, quando estavam na casa dela, só podiam ir para a escola e voltar imediatamente. Não podiam ter amigos, ir na casa de coleguinhas, então tinham que aguardar esses momentos de ser criança para quando estivessem comigo. Meus filhos também não eram autorizados a comprar nada que quisessem quando ela os levava para fazer compras. Nada de brinquedos, livros, roupas e nem mesmo algo como salgadinhos de frango quando estavam no supermercado. Ela só comprava o que precisava enquanto eles ficavam de lado e quietos o tempo todo, porque senão ela os repreendia. O pior de tudo é que ela havia proibido que eles me falassem sobre qualquer uma dessas coisas, então eles não me contaram nada sobre como estavam sendo tratados na casa da mãe por tanto tempo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Finalmente decidi falar com minha ex-mulher e descobrir por que ela estava fazendo isso com nossos filhos. Quando a chamei para confrontá-la, ela começou me culpando por chamar a polícia e denunciá-la, mas ignorei tudo isso e perguntei sobre as reclamações dos nossos filhos. Nada fazia sentido porque eu pagava pensão alimentícia suficiente para que ela pudesse comprar as coisas que eles queriam, e ainda assim eles reclamavam de nunca ter o suficiente para comer, vestir e nem mesmo para brincar. Então perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela me disse que estava entre empregos no momento e não podia se dar ao luxo de gastar tudo com as crianças. Isso ainda não fazia sentido porque eu também estava pagando pensão para que ela pudesse manter seu padrão de vida.
Tenho uma renda decente e a pensão alimentícia combinada com a pensão infantil é uma quantia substancial com a qual ela pode facilmente viver sem ter que comprometer o padrão de vida dos nossos filhos. Discuti com ela por um tempo até que ela finalmente explodiu e disse que não era da minha conta o que ela fazia com seu dinheiro, e então desligou a ligação. Isso me irritou porque esse não era o dinheiro dela, era meu dinheiro que eu estava enviando para ela para as crianças, e ela deveria usar a pensão alimentícia para nossos filhos e não para si mesma. Eu podia ver que ela estava mentindo, então meu advogado e eu decidimos que além de pedir a custódia total, também iríamos processá-la por abuso infantil e negligência, já que claramente era isso que estava acontecendo. Ela já tinha um processo criminal por causa do que fez com nossos filhos, obrigando-os a ficar no frio enquanto eu estava viajando, e agora eu também a processaria. Já se passou 1 semana e meia desde então, e alguns dias atrás ela foi intimada. No mesmo dia, ela me ligou e começou a derramar lágrimas falsas de crocodilo. Ela não havia me contatado durante todo esse tempo e só me ligou quando percebeu que ia perder a custódia dos filhos. Eu tinha uma suspeita de que ela não me ligou porque queria nossos filhos, mas porque queria a pensão alimentícia que vinha junto. Eu disse a ela ao telefone que ela criou a situação sozinha e que eu não podia mais confiar nela com as crianças. Então, ela começou a dizer que estava apenas tentando me provocar um pouco e que ia voltar para buscar as crianças de qualquer maneira. Não acreditei nisso e disse a ela que suas lágrimas não iam me comover. Ela disse que não poderia sobreviver sem eles, que a pensão alimentícia era necessária para ela porque estava entre empregos, e isso confirmou o que eu já acreditava, que ela queria a guarda de nossos filhos pela pensão alimentícia e não porque os amava. Eu já estava indignado com isso e estava prestes a desligar quando ouvi sua amiga, uma advogada, gritando com ela sobre como ela precisava esquecer o dinheiro da pensão alimentícia e falar comigo sobre o processo judicial. Então, minha ex-mulher mudou de assunto e disse que eu não deveria processá-la por algo tão insignificante porque ela já estava lidando com muitas coisas. Ela já estava sendo processada pelo incidente que ocorreu enquanto eu estava fora e eu também estava lutando pela custódia. Agora, além de tudo isso, eu ainda estava adicionando mais problemas com o processo de proteção à criança. Ela alegou que nada disso era justo com ela e que eu estava fazendo isso de propósito para machucá-la porque ela seguiu em frente na vida e eu não. Eu literalmente só pude rir dessa fala ridícula e sem noção e então desliguei a ligação, porque não havia sentido em tentar discutir com ela. Não falei com ela depois disso e me concentrei no trabalho e em cuidar dos meus filhos. Eu já sabia que meus filhos não voltariam a morar com a mãe deles de jeito nenhum, e eu não ia continuar os pagamentos da pensão alimentícia também. Então, comecei a procurar babás para quando estou fora no trabalho e eles precisam de cuidados. Enquanto isso, minha mãe está morando comigo para cuidar das crianças até eu voltar ao trabalho. Ontem, recebi uma ligação da minha mãe enquanto estava no trabalho, dizendo para voltar para casa correndo porque minha ex-mulher estava na porta e se recusava a sair sem falar comigo. Eu não podia simplesmente voltar para casa porque estava no meio de um dia de trabalho e tinha uma reunião para participar. Então, pedi para ela colocar minha ex-mulher no telefone comigo. Falei com ela e disse que se ela continuasse com esse comportamento louco e psicótico, eu seria obrigado a pedir uma ordem de restrição contra ela também, tornando a situação ainda pior para ela. Ela não respondeu a isso e foi direto reclamar sobre como eu estava arruinando a vida dela de propósito. Ela disse que eu precisava ter pelo menos um pouco de compaixão e retirar o processo, pois estava se tornando muito difícil para ela lidar mentalmente com tudo de uma vez, as acusações no caso de custódia, que deveria começar em alguns dias, e o processo, que também estava agendado para esta semana. Eu disse a ela a mesma coisa que ela me disse quando eu a liguei, quando ela deixou nossos filhos na minha casa, que agora era problema dela e não meu. Admito que disse isso puramente por despeito, mas realmente acho que foi principalmente por causa de como ela tem me tratado e aos meus filhos desde o divórcio. Eu não podia simplesmente deixar passar todas as vezes. Ela recebe pensão alimentícia mensalmente, juntamente com a pensão dos filhos, e mesmo assim privou meus filhos de um bom ambiente doméstico e os assustou para que não me contassem nada sobre isso. Acho que fui totalmente justo em processá-la e tentar obter a guarda total, porque ela foi egoísta, desonesta e um fracasso como mãe. Ser rude com ela deveria ter sido a menor das preocupações dela. Mas ela começou a chorar ao telefone como um bebê e disse que eu estava sendo horrível com ela.
Ela alegou que já estava ruim o suficiente por estar prestes a perder a guarda dos filhos e que nem achava que tinha chances, dadas as circunstâncias. Além disso, eu estava indo além ao processá-la também, e ela disse que isso não era justo. Atualização do caso. Passaram-se 2 dias desde que postei aqui, e cheguei à conclusão de que não há motivo para eu me sentir culpado. Graças a vocês e também aos meus pais, que me convenceram de que estava fazendo a coisa certa, estou certo agora de que os fundos que eu estava enviando para ela para as crianças não estavam sendo usados para eles em absoluto, e ela estava gastando tudo consigo mesma. Eu e ela não nos seguimos nas redes sociais e não estou exatamente em contato com nossos amigos em comum regularmente por causa do meu trabalho. Mas depois de postar aqui e conversar com meus pais sobre isso, decidi discutir com alguns amigos meus. Se houvesse alguma maneira de saber qual era realmente a situação financeira dela, seria através deles. Meus filhos disseram algumas horas após minha postagem aqui que ela estaria em casa na maioria dos dias, mas nos fins de semana ela saía por horas e os deixava com os vizinhos. Algumas noites, ela fazia algum parente dela cuidar deles e só voltava de manhã. Acho que quanto mais eu espero, mais meus filhos vão se abrir. Tenho certeza de que ela instruiu os filhos a não falarem sobre nada disso comigo, o que é porque eles têm sido tão quietos sobre tudo e estão tentando manter isso para si mesmos, mesmo agora. Então, eu sabia que algo estava estranho e finalmente decidi deixar meus valores morais de lado por um tempo, porque agora eu absolutamente tinha que investigar um pouco. Eu evitei fazer isso até agora porque acreditava que após nosso divórcio, ela tinha direito à sua privacidade e ao espaço longe de mim. Mas isso foi um grande erro da minha parte, porque se eu não tivesse deixado de seguir os perfis dela nas redes sociais, teria conseguido me manter atualizado sobre o que ela estava fazendo. Espiei através da conta de um amigo e descobri que suas redes sociais estavam cheias de fotos dela festejando em clubes, bebendo, viajando para a praia e tendo escapadas românticas com o namorado em hotéis caros. Parecia nada menos que o Instagram de um influenciador famoso. Fiquei chocado porque, pelo que ela me contava, eu pensava que ela estava lutando com dinheiro e com todas as suas contas. Mas isso não aparecia em suas redes sociais ou em seu estilo de vida de forma alguma. Meus amigos me disseram que não falaram sobre isso comigo porque não achavam que era lugar deles dizer algo ou fazer um comentário, e eu não os culpo, porque acho que me afastei de todos os meus amigos antigos depois do divórcio. Eu e minha ex-mulher estávamos juntos desde a faculdade, e todos os nossos amigos em comum eram da faculdade. Sempre que ouvia falar deles, acabava vindo algum assunto vinculado a ela, e por isso me afastei de todo mundo, foi uma decisão pessoal. Mas estou me aproximando deles novamente, até porque as boas amizades devem ser mantidas. Agora sei que tudo foi uma mentira e ela só queria mais e mais dinheiro de mim. Ela também estava disposta a alimentar nossos filhos com porcarias absolutas e tratá-los mal apenas para economizar dinheiro, em vez de gastá-lo com eles. Bom, em resumo é isso. Agora eu quero saber de vocês qual seria a atitude de vocês se estivessem no meu lugar. Mesmo tendo certeza que estou fazendo o que é correto, preciso de uma medida de aprovação.